O nosso assunto agora é a osteoporose, que é uma condição mais comum em mulheres acima de 45 anos e que deixa os ossos frágeis e porosos. À medida que vai progredindo com o avançar da idade, a doença aumenta o risco de fraturas. Conversamos com o ortopedista Dr. Vinícius Bicalho, que explica o que seria a doença. Então, a osteoporose é uma doença muito comum hoje em dia, que tem aumentado cada vez mais devido à faixa etária que está aumentando a população em geral. Isso porque as condições de vida estão melhorando, os tratamentos médicos, então as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. E a osteoporose é uma doença altamente relacionada com a questão da idade. No caso das mulheres, tem alterações hormonais que influenciam, então mulheres no pós-menopausa é muito comum o início da osteoporose, e nos pacientes mais idosos devido à própria questão da faixa etária mesmo. A osteoporose é uma doença metabólica. Nela o que acontece é o seguinte, a pessoa vai tendo uma reabsorção óssea maior do que a produção de osso. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo osso normalmente, só que a gente vai reabsorvendo mais do que produz. Então, isso causa um enfraquecimento, diminui a massa óssea. E acontecendo isso, a pessoa fica mais propensa a ter fraturas. A osteoporose é uma doença que não causa dor. Na verdade, a complicação da osteoporose é a fratura. A gente sabe que uma pessoa tem osteoporose quando tem dor, caso ela tenha uma fratura. Os locais mais comuns de fratura na osteoporose são os punhos, a bacia, o colo do fêmur e a coluna vertebral, além das costelas. A que causa dor, geralmente, é quando a pessoa tem uma fratura e cai. Aí tem um traumatismo, tem uma fratura devido a essa fraqueza óssea, aí aparece a dor. Mas tem alguns pacientes que eles começam a ficar curvados ou até mesmo encolhidos. Isso é um sinal de osteoporose que está afetando a coluna lombar. Isso causa um acunhamento das vértebras, então a pessoa vai perdendo altura. Em alguns casos, essa fratura causa dor também, mas pode ser que não seja um fator que vá fazer a pessoa pensar na osteoporose a questão da dor, e sim da questão do encolhimento ou da curvatura da coluna. Os hábitos de vida contribuem na hora do tratamento. Já os medicamentos auxiliam os pacientes. O principal tratamento da osteoporose é a questão dos hábitos de vida. Uma alimentação saudável, rica em vitamina D e cálcio, atividade física, isso aumenta o fortalecimento da massa óssea, sol, se a pessoa não tiver uma produção suficiente de vitamina D, que é desencadeada pela ação do sol, isso vai fazer com que ela desenvolva uma osteoporose também. Alguns hábitos são prejudiciais, aumentam a osteoporose, como ingestão de bebidas alcoólicas, bebidas muito gordurosas, cafeína, então chocolates, café, chá, tudo isso faz uma diminuição da reabsorção também do cálcio, vitamina D, isso propicia uma piora ou o início de uma osteoporose. Na farmácia a gente encontra principalmente a vitamina D e o cálcio, que é essencial, que é um suplemento para poder tratar a osteoporose, fortalecendo os ossos, e os bifosfonados. Hoje em dia o mais comum que o pessoal fala é o alendronato, mas já tem o risendronato e o ibandronato. São medicamentos que diminuem essa velocidade de reabsorção óssea e aumentam a taxa de absorção da vitamina D e do cálcio, fortalecendo o osso. Os cuidados são os de sempre. Para ter uma vida saudável, precisa de ter uma atividade física, exposição à luz solar, alimentação rica em cálcio e vitamina D. Dr. Vinícius dá dicas para aumentar os cuidados, principalmente dos idosos. Como já foi falado em outras reportagens antigas, na verdade o idoso tem que ter um cuidado maior, porque como a osteoporose ela pode ser progressiva com o passar dos anos, você tem que ter um cuidado com o ambiente onde o idoso vive para poder evitar uma queda, porque ele pode ter uma fratura causada principalmente pela osteoporose. A fratura mais comum no idoso é a do fêmur, e é a mais grave, porque ela geralmente leva o paciente ao bloco cirúrgico, de tratamento cirúrgico. É muito comum também a fratura do punho, porque às vezes o idoso, na hora de cair, ele vai se defender, e na hora de defender, colocar a mão para apoiar, ele apoia, tem uma fratura do rádio distal. Esse geralmente é um pouco menos grave. Alguns casos a gente trata conservadoramente, com imobilização, em outros com cirurgia também. É comum a fratura de bacia, a de bacia geralmente com uma queda, caindo assentado, um traumatismo. Geralmente o tratamento é só conservador, com medicação. E fratura de costela também entra na mesma linha das fraturas de bacia, geralmente tratamento conservador.